Fala aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre índice e para isso eu criei aqui no nosso repositório uma estrutura de arquivos que contém uma quantidade maior de registros. São os mesmos arquivos que a gente tem lá para a aula 2, só que eu mudei a quantidade de registros. É basicamente isso, só para poder demonstrar para vocês o ganho de performance quando a gente cria o índice da forma correta. Para fazer a explicação do índice aqui, vou fazer o seguinte. Não. Vou pegar aqui um texto da DevMedia que fala um pouco de o que são índices, né? Índice exatamente o que vocês estão acostumados. Quando você pega um livro, por exemplo, e você precisa catar algum assunto, pesquisar algum assunto, você vai naquela parte de índice ou sumário, você verifica o assunto que você quer, qual a página, e em seguida você vai até aquela página e lê sobre o assunto que você está buscando. O índice é exatamente isso, no banco de dados também. Óbvio que existem alguns algoritmos e formas de armazenamento que eles utilizam, mas é basicamente isso. A gente tem dois tipos de índice, o índice clustered e o índice não clustered. O que é isso exatamente, né? Vou botar aqui. Tá. Aqui. O índice clustered. O índice clustered existe se você criou uma chave primária para sua tabela e você não definiu, você não fez nenhuma escolha a respeito do índice que ela vai usar na chave primária. O índice criado é um índice clustered. Por que aqui, quando eu fui mostrar para vocês, aqui ó, eu resolvi pegar e criar como um big serial ou um serial que seja, dá na mesma. É, porque o índice clustered ele é armazenado na mesma ordem da tabela, ou seja, é, e sempre que você insere um valor e esse valor é inserido na tabela, se por acaso esse valor ele não é o maior valor da tabela naquele momento, o sistema é obrigado a reprocessar essa tabela e reordenar ela, porque a ordem do índice importa e os registros na tabela são armazenados de acordo com a ordem desse índice clustered. As tabelas só podem ter um índice clustered, normalmente é a chave primária. A gente coloca aqui um valor numérico autoincremental para facilitar, para meio que ajudar o SGBD a organizar os dados da melhor forma para a gente. Existem algumas soluções que não utilizam o ID como primary key, utilizam um Unique Identifier, GUID, que é esse carinha aqui, ó, acho que eu estou com a página aberta aqui, esse carinha aqui, ó, que ele é extremamente randômico e dificilmente se repete, então ele é muito bom para ser usado como chave primária de alguma coisa. Mas para banco relacional não é uma boa prática você fazer seu índice clustered em cima de um cara desse. Porque por ele ser extremamente randômico, você pode criar um cara, adicionar no final da tabela e a gente tem que reordenar a tabela toda hora. E tem uma carga para reordenar essa tabela, né? Então se toda hora você precisa fazer isso, toda hora o teu SGBD tem um gasto para fazer, leva um tempo de processamento para poder fazer isso. E mais, lembre-se que essas informações são armazenadas no disco. E os discos fragmentam quando você começa a tirar coisa de um lugar e jogar para o outro, que é o que acontece, né? Eles ficam fragmentados, aí você acaba tendo um gasto de espaço maior e é obrigado a executar rotinas de desfragmentação com mais frequência. Então, o legal é tentar não usar esse tipo de valor para um índice clustered. Vou ler aqui para vocês. É, aqui algumas.
coisas que precisam entender do índice cluster. Por exemplo, cada tabela poderá ter apenas um e somente um índice agrupado, uma PK, por exemplo, que é o índice cluster, que ele chama aqui de índice agrupado. A ordem dos registros da tabela e a ordem dos registros do índice são iguais. Você deve criar índice de agrupamento antes de criar índices sem agrupamento. Índices sem agrupamento são os índices não clustered que a gente vai ver em seguida. Pois o índice de agrupamento altera a ordem física dos registros na tabela. Os registros são classificados em uma ordem sequenciada e mantidos nessa ordem. A exclusividade de valores de chave é mantida de modo explícito, com a palavra-chave unique, ou de modo implícito com o identificador interno único. Esses identificadores são internos do SQL Server e não podem ser acessados pelo usuário. Isso aqui já entra numa coisa específica do SQL Server, a gente pode ignorar. 5% do tamanho da tabela é o limite para o tamanho permitido para o valor do atributo indexado. Durante a criação do índice de agrupamento, será necessário espaço em disco de aproximadamente 1,2 vezes o tamanho atual da tabela, na qual pertence a coluna que será indexada. Após esta operação, o espaço em disco é restaurado automaticamente. Beleza. Então, no nosso caso aqui, a gente tem um índice clustered, que é esse cara aqui. Significa que a ordem que a gente insere os produtos é a ordem desse índice. Tá, mas o que isso significa, né? Tá vendo aqui? Tá tudo ordenado bonitinho. Eu não precisei dizer nada. Ele já me retorna tudo indexado, ordenado pela chave primária, que é um índice clustered. Primary ID. Deixa eu ver se ele dá aqui, ó. Olha só. Que maneiro. Bom, é isso. O que é um índice não clustered? É o índice que eu falei lá com vocês, no livro, por exemplo. Os valores não são ordenados. E o que você possui, na verdade, é um outro local que você tem um apontamento para aquilo, ou você tem um subgrupo, você tem umas áreas que categorizam as informações, e na hora de você buscar, isso simplifica a busca, diminui. Eu vou ler aqui o que o autor aqui disse sobre o não clustered. Os índices sem agrupamento são úteis quando os usuários precisam de várias maneiras para pesquisar os dados. Por exemplo, um leitor pode pesquisar frequentemente em um livro sobre jardinagem os nomes comuns e científicos das plantas. Você poderá criar um índice sem agrupamento para recuperar os nomes científicos e os índices de agrupamento um índice de agrupamento para recuperar os nomes comuns. Você tem toda a flexibilidade para combinar declarações SQL para manipular tais índices, como criar um índice sem agrupamento que mantém unicidade usando unique, em meia declaração de criação de índice, que veremos à frente. Ele tem alguns fatos aqui que ele bota. A ordem das páginas de dados de índice sem agrupamento não apresenta a mesma ordenação que a ordem física ou das tabelas. O que significa? Significa que ele cria uma estrutura de dados separada da tabela e que ele tem o apontamento daquele cara para os registros dentro daquela tabela. A exclusividade é mantida no nível folha, com chaves de agrupamento e identificadores de registro. Podem existir até 249 índices sem agrupamento por tabela. A criação de índices sem agrupamento é mais eficiente em colunas que apresentam seletividade alta e única. Os identificadores de registro especificam a ordem lógica dos registros e consistem na identificação do arquivo, no número da página e na identificação do registro. Ele faz alguns testes aqui com SQL Server, a gente não vai ver. Ok, vamos olhar isso aqui. Como que funciona quando ele tenta localizar um registro que não tem índice? Na verdade é bem simples. Como não tem índice, ele não tem uma forma mais eficiente de buscar aqueles dados. Então, o que ele faz, na verdade, é varrer todos os registros procurando o que você está buscando.
E por conta disso, a consulta se torna extremamente mais lenta. Porque imagina, isso óbvio varia de acordo com a quantidade de registros que você tem na tabela. No nosso caso ali, como a gente tem uma tabela de 1 milhão de registros, ele tem que valer 1 milhão de registros para retornar um resultado em cima de alguma busca. E isso leva algum tempo. Aqui no nosso caso, no teste que eu vou fazer com vocês, é até mais rápido do que deveria ser, porque na verdade eu não estou concorrendo com mais ninguém, está tudo local, né? Numa situação real, as coisas se complicam, porque a tabela está sendo constantemente alterada e travada, né? Porque as pessoas estão inserindo, estão modificando o dado, tem gente fazendo consulta, os recursos são limitados. Então a coisa se complica um pouco. Ah, vou ler aqui o que ele botou. Quando não existe nenhum índice em uma determinada tabela, o otimizador de consultas é acionado, então utiliza a varredura de tabela para recuperar o registro. Uma das formas que esta usa é a qual vimos anteriormente. Ele deve ter mostrado aqui para cima. Mas, whatever. Não é uma boa prática, visto que em uma tabela com muitos registros, ou mesmo uma tabela que possa ser considerada como grande, não haverá apontamentos para indicar onde estão os dados que estamos buscando. A performance em busca desse tipo pode não ser tão satisfatória quando se deseja recuperar poucos dados. Os registros são retornados fora de ordem, talvez eles sejam inicialmente retornados na mesma ordem da inserção, mas essa ordem não será mantida, já que após algumas exclusões e novas inserções, ocuparão esses espaços, tornando a ordem imprevisível. Beleza. E como que funciona no non-clustered? Aí aqui ele está explicando que ele utiliza um conceito de árvore B, ele agrupa os valores, então ele vai navegando entre essa árvore até chegar no nó e vai ver os registros que estão dentro daquele cara. Então isso é absurdamente mais rápido. Os índices de agrupamento e sem agrupamento compartilham a mesma estrutura dentro da árvore B, mas com algumas diferenças. As páginas de dados de um índice de agrupamento são os nós folhas da estrutura da árvore B. Os registros são armazenados em ordem sequencial, baseado na chave do agrupamento. O índice agrupamento, clusterizado ou ordenado, é como um índice remissivo de um livro. Como já citamos, os assuntos estão agrupados todos por uma ordem ascendente, facilitando a pesquisa de dados e localização deles dentro da árvore. Lembrando que não importa se esta é muito ramificada devido ao seu tamanho. Como o índice de agrupamento determina a sequência que os dados são armazenados em uma tabela, só pode haver um índice desse por entidade, por tabela. Esse outro caso aqui é aquele outro, né, o non-clustered. Como que ele faz? Ele faz o apontamento para a entidade através do índice de agrupamento. Ou seja, ele categoriza e tem o ID para conseguir achar aquele cara, aquele registro. Tá, eu acho que, assim, basicão é isso. A gente vai ver mais coisa de índice mais pra frente. Eu vou mostrar pra vocês agora o que efetivamente isso causa. Vamos vir aqui no Adminia, que a gente está usando. Vou executar aqui uma busca, olha só. Eu estou aqui buscando qual foi a data do último pedido criado por consumidor. Eu estou limitando a quantidade de registros a 100 para não travar minha máquina. A gente está com 1 milhão de registros. Essa busca aqui, olha só, vou até executar mais uma vez. Ela levou aproximadamente 600 milissegundos para executar. Isso é uma busca considerada simples. Eu estou usando aqui chave primária, chave estrangeira.
estou agrupando por uma chave primária e eu tenho aqui um único campo normal que não tem nenhum tipo de índice. E ela está levando 600 milissegundos para retornar, sem registros. Por que ela está fazendo isso? Porque como eu pedi aqui a data de criação, ela está tendo que varrer toda a tabela para me retornar a data de criação máxima. Então isso leva um tempo. E como que a gente consegue resolver isso? Como eu quero o max de data de criação, eu vou fazer o seguinte. Vamos anotar aqui primeiro o tempo que essa consulta levou. Em média. 600 milissegundos. Anotei aqui. Vamos comentar. Beleza. Eu vou criar o índice. A sintaxe de criação de índice, eu não sei se vocês lembram, mas ela é bem simples. Create index, nome do índice que você vai criar, on, você diz aonde, eu vou criar na tabela pedido e você diz o que esse índice vai levar em consideração. No caso aqui ele vai levar o consumidor ID, se você não definir nada, de forma ascendente, e também a data de criação de forma descendente, que é do maior para o menor, ou seja, da última decrescente, né? Do maior para o menor. E aqui é de ordem crescente, do menor para o maior. Tá, vou criar aqui o índice, ele vai levar um tempo fazendo isso. Quase um segundo para criar o índice. Vamos lá. Agora a gente tem uma outra estrutura que mantém essa tabela aqui ordenada pela data de criação de forma decrescente pelo consumidor. Vou executar. Vocês notaram que foi instantâneo? Olha só quanto tempo que executou. 0,002 segundos. A gente teve um ganho 598 segundos que a gente conseguiu reduzir só criando um índice na tabela. Pode não parecer nada, mas você imagina que esse tempo aqui vai ser o tempo gasto para cada um que fizer essa consulta. Eu acho que é isso. Qualquer dúvida vocês podem me procurar. Eu vou pedir para vocês pegarem os exercícios da aula passada, aquelas consultas que a gente fez, para criarem índices para elas ficarem mais performáticas, e que vocês me enviem qual foi o ganho depois da criação do índice. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar uma coisa para vocês. Calma aí. Deixa eu abrir Hardcore DB. Isso aqui são as sequências. Eu acho que eu não vou conseguir, não tenho aqui. Queria mostrar pra vocês. Aqui, olha só. Tá aqui, tem sim. Vamos lá, olha só, que pedido. Essa aqui é a quantidade de bytes que eu estou armazenando na tabela para os dados da tabela. Esse aqui é o tamanho do meu índice. Olha só, que louco. Olha só. Eu tenho 3 índices nela. E ela vai armazenando. Se eu criar um novo índice, essa quantidade de dados vai crescer. E sempre vai crescer. Então é bacana não ficar criando o índice de forma desnecessária, fazer uma boa análise para ver o que você precisa fazer para melhorar a performance, e de forma que esse índice seja sempre usado, não ficar criando um índice à torta e à direita. Até porque, se a gente pegar e for inserir alguma coisa nessa tabela de pedido aqui agora, que ela tem um índice criado, esse índice vai ser preenchido na inserção. Então vai levar bastante tempo se você tiver muitos índices. E se eles não forem utilizados, então
vai ser meio que à toa que você está criando esses caras. Bom, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu!